Quero saudá-los em nome do Senhor Jesus e dizer da minha alegria, mais uma vez, participar da Conferência da Fiel, rever tantos irmãos e amigos, conhecer outros e, de alguma forma, tentar contribuir para a vida de vocês e o ministério de vocês. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus no Salmo 88. E ouvíssemos então a leitura da palavra de Deus. O título diz: Lamentação de um atribulado, cântico, salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara, salmo didático de Emã, Ezraíta. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos, me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura, a Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas e a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar, desde moço. Sob o peso dos Teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as Tuas iras, os Teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Vamos orar mais uma vez, pedindo que nosso Deus nos abençoe, para que a exposição, a leitura e exposição da Sua palavra fale ao nosso coração. Nosso Deus, muitas vezes nós estamos nos sentindo como Emã, o Ezraíta, quando escreveu esse salmo. E quantas vezes, ó Deus, Tu estás calado, quantas vezes Tu pareces ausente, especialmente na hora do sofrimento e da dor. Há pessoas aqui nessa noite que já vêm sofrendo há muitos anos, problemas crônicos que não se resolvem, situações na vida, e eles clamam, e Tu pareces não ouvir, pareces um Deus ausente, como Emã sentia. Eu quero pedir que a exposição desse salmo hoje traga conforto, consolo, traga orientação, direção, renovação para cada um de nós e uma compreensão melhor do sofrimento na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que me impressionou nesse salmo, entre os demais salmos de lamento que nós encontramos na Bíblia, é que ele termina com a palavra trevas. É o único dos salmos de lamento onde não existe um final feliz. Outros salmos de lamento começam como esse salmo começa. O salmista se queixa, ele reclama da sua situação, ele expressa a sua dor, o seu sofrimento, mas mais ou menos da metade do salmo para o fim, há uma virada. Tipo, Deus ouviu a minha oração, se afastem de mim os ímpios, porque Deus ouviu o meu clamor, o Senhor haverá de me salvar. O tom muda de desespero para esperança, para alegria, para expectativa. Mas esse salmo não tem nada disso. É um salmo que termina com a palavra trevas e onde há uma expressão constante, quase que de desespero da parte do autor, especialmente porque Deus não lhe responde. É como se Deus estivesse ausente ou mouco ao seu clamor. E
Eu penso que uma das razões pelas quais este salmo foi colocado no cânon é para nos mostrar que o que aconteceu com esse homem de Deus, eu vou falar um pouquinho sobre ele, pode acontecer conosco também. E nós sabemos da história da igreja, sabemos da própria Bíblia, sabemos da nossa experiência, da história de outras pessoas, de que há irmãos e irmãs em Cristo que sofrem a vida toda, e não é pouco, é muito. Às vezes é um filho, às vezes está preso num casamento, às vezes é uma dificuldade financeira que nunca vai embora, ou qualquer outra dificuldade, um marido que não aparece alguém com quem casar, né, tanto de um lado quanto do outro. Isso é um sofrimento profundo e longo. E tantas outras coisas que nós poderíamos dizer. Eu vi recentemente a história de uma moça muito inteligente, que tinha planos de estudar, se formar, e, enfim, tinha os planos que todo mundo na idade dela tinha. De repente, filha única, a mãe, viúva, é diagnosticada com uma doença crônica, uma doença incurável, degenerativa, progressiva, vai ficando pior. E ela teve que parar tudo para cuidar da sua mãe. E depois de mais de 40 anos em que ela cuidou da sua mãe, então ela finalmente diz: agora eu vou casar. Não é? Ela já tinha mais de 60 anos. Né? Foram 40 anos sofrendo, cuidando da sua mãe. E tantos outros casos poderiam ser ditos aqui. Eu queria ver com vocês, então, aqui nesse salmo, como Emã lida com a aparente ausência de Deus, ou descaso de Deus, ou silêncio de Deus diante do seu sofrimento, para que nós possamos, de alguma forma, também estar preparados quando essa situação chegar diante de nós. Vamos começar falando um pouquinho a respeito de Emã, se o nosso raciocínio está correto. Esse Emã está dizendo que ele é um dos filhos de Corá, provavelmente um levita, alguém que ministrava no templo. Era um homem piedoso, temente a Deus, dá para ver pelo salmo. Era uma pessoa com habilidades de escrita e de poesia, compôs este salmo aqui. E se ele é o Emã que é mencionado lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 31, ele era um dos homens mais sábios do tempo do rei Salomão, porque lá é dito que Salomão era mais sábio do que Emã. Então, se é a mesma pessoa, nós estamos diante de um homem temente a Deus, fiel, dedicado a Deus, vivia para o serviço de Deus, e era uma pessoa sábia, era uma pessoa preparada, era uma pessoa que inspirava respeito e certamente se destacava de entre os demais. Isso não evitou que esse homem passasse por esse tipo de sofrimento que ele descreve aqui. Pelo que lemos, esse sofrimento era algo que o acompanhava desde a mocidade. Como diz aí, vocês notaram o verso 15. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Desde moço. Então, era alguma coisa que o acompanhava quase toda a sua vida. Ele vinha sofrendo com isso. Era algo que fazia com que ele sentisse que o fim dele estava próximo. Algumas das metáforas que ele usa aqui dão a impressão de que ele esperava morrer a qualquer momento. Ele fala também do abandono dos amigos, ele fala também da exclusão social, que a única companhia que ele tinha eram as trevas. É assim que ele termina o salmo. Isso tem feito algumas pessoas pensarem que o que Emã tinha era lepra, porque lepra é uma doença longa, traz sofrimento dependendo do tipo e afasta a pessoa do convívio dos outros, isola as pessoas do convívio dos outros. O problema é que ele era um levita e aparentemente era uma pessoa que estava ativa no serviço de Deus. Então ele não poderia, ou ele era levita ou era leproso, porque quem era leproso não podia trabalhar, entrar no templo do Senhor. Então alguns acham que essa linguagem que ele usa aqui é uma linguagem do tipo de Davi lá no Salmo 32, que diz assim:
Quando eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemido todo dia. Então, Davi, para explicar a dor espiritual e moral que ele está sentindo, ele apela para o sofrimento que uma doença como a osteoporose causa, a dor nos ossos. Ele disse, eu estou sofrendo como quem tem dor nos ossos. Então, provavelmente é o caso aqui. Emã está descrevendo o seu sofrimento em termos de uma doença que o distingue, que o separa, que o faz sofrer a longo tempo e que o coloca sempre na perspectiva de morrer em breve. Ele não sabe quando o fim dele se aproxima. Vamos ver como é que ele desenvolve o seu salmo. Aqui nós temos 4 ou 5 partes. Na primeira parte ele pede a Deus que o ouça, versos 1 e 2. Depois ele descreve o seu sofrimento a Deus, versos 3 até 4 e 5. Do verso 6 até o verso 9, ele diz a Deus que foi Deus quem fez isso com ele. Do verso 10 até o verso 12, ele argumenta com Deus o que é que Deus está ganhando, fazendo com que ele sofra. E do verso 13 até o final, ele recapitula estas coisas. Ele faz uma espécie de resumo do salmo. Primeiro, os versos 1 e 2, em que ele pede a Deus que Deus o ouça. Ó Senhor, Deus da minha salvação. Ele sabe que Deus é o Deus da sua salvação. Ele sabe que Deus é a pessoa a quem ele deve recorrer. Dia e noite clamo diante de ti. Ao contrário de muitos que, quando o sofrimento chega, a primeira coisa que fazem é parar de orar. O sofrimento parece que teve o efeito contrário em Emã. Quanto mais sofria, mais ele orava. Dia e noite clamo diante de ti, buscando o Deus da sua salvação constantemente diante daquele sofrimento, já por muito tempo, dia e noite. No verso 2 ele faz um pedido. A linguagem desse pedido parece ter saído do cerimonial dos reis, da realeza, do palácio daquela época, em que uma pessoa pedia uma audiência e era admitida à presença do rei, quando então expunha a sua situação, o seu pedido diante do rei. Ele diz, chegue à tua presença a minha oração. Não quero nem que o Senhor responda, eu quero que o Senhor ouça. Só ouve, Deus, o que eu tenho para te dizer. Que chegue à tua presença, porque do jeito que está agora, parece que não está nem chegando na tua presença. Mas me concede uma audiência, pelo menos, para que eu exponha diante de ti o que é que eu estou passando. É isso que ele está dizendo aqui. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Eu acho que aqui nós encontramos o sofrimento maior desse homem. Porque quando ele diz, eu quero entrar na tua presença e eu quero que o Senhor incline os ouvidos ao meu clamor, ele está expressando a dor da ausência de Deus, a dor do silêncio de Deus. Não é à toa que muitos teólogos, especialmente os mais voltados para a área da teologia pastoral, eles têm descrito esse tipo de experiência, em alguns casos, como sendo a noite da alma. Especialmente os puritanos falavam sobre isso. Em que parece que Deus abandona o seu filho, dentro de determinadas circunstâncias, abandona o seu filho diante dos seus inimigos, permite que os inimigos se apoderem, se assenhoreiem dos seus filhos, que o evangelho sofra, que a igreja sofra, que os filhos de Deus sejam martirizados, e eles clamam, eles pedem a Deus, e Deus não responde. Deus não dá resposta. Silêncio. Então esse silêncio de Deus, diante do sofrimento, torna o sofrimento mais intenso ainda. Porque se pelo menos ouvíssemos, se pelo menos escutássemos a voz de Deus, ou um toque de Deus, ou alguma circunstância, algum conforto, algum consolo, mas parece que Emã não tem nenhum. Ele está pedindo a Deus que Deus o aceite a sua presença, e que pelo menos incline os ouvidos ao clamor dele. E como quem, já preparando o que ele vai dizer, ele descreve agora, a segunda parte, do verso 3 a 5, a sua situação. A minha alma está farta de males. Essa palavra estar farto aqui, ela é usada em outras partes da Bíblia hebraica para estar farto de comida. Gente que comeu tanto que está farto, não aguenta mais nada. Se comer mais um pouco, estoura, né? Então, é o que ele está dizendo aqui. A minha alma já está farta de males. Eu não aguento mais.
eu estou a ponto, eu cheguei no meu limite. Assim como uma pessoa que está farta e não consegue mais nem olhar para a comida, a minha alma não pode nem pensar em sofrer mais, Deus, eu cheguei no meu limite. Aí a segunda figura que ele usa ainda no verso 3, a minha alma já se abeira da morte. Pense num precipício, a pessoa se aproximando da beira, mais um passo e ela cai e lá no fundo a morte a espera. A minha alma já se abeira da morte. Eu cheguei no limite. É mais uma figura para dizer, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Terceira figura, no verso 4. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. A figura agora, a linguagem agora é tirada do campo de batalha. O que acontecia naquela época, quando um soldado era ferido, é que ele era deixado para trás, ainda que não morto. Porque não tinha helicóptero para fazer resgate, não tinha Cruz Vermelha, não tinha ambulância, não tinha um médico que acompanhava o soldado para dar um socorro imediato. Se fosse ferido à espada, ainda que não morresse, mas ele era largado para trás. Porque a morte era apenas uma questão de tempo. Não tinha jeito, a ferida era mortal. E o que acontecia então é que ele era tomado e jogado junto aos cadáveres, com os que já morreram. Mesmo vivo, ele era jogado entre os mortos, na vala comum. Ele podia até dizer, por favor, não me joguem aqui nessa sepultura junto com os que já morreram, eu estou vivo. E a resposta seria, mas é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Então ele era contado, como ele diz aqui, verso 4, sou contado com os que baixam a cova. Como um homem sem força atirado entre os mortos. É assim que ele se sente. Ele estava vivo, estava ativo, mas ele sentia como se ele já tivesse sido numerado entre aqueles que morreram. Ele já era um número na estatística de fatalidades. Era assim que ele se sentia. Essas três figuras que ele usa aqui expressam bem o sofrimento profundo desse homem. Ele estava no limite e já estava assim há muito tempo. Há muito tempo. Do verso 6 até o verso 9, ele, ainda como quem já tivesse conseguido aquela audiência diante de Deus, ele diz para Deus, foi o Senhor que me colocou nessa situação. Verso 6, tu me puseste na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Verso 6. Verso 7, sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Tu apartaste de mim, verso 8, os meus conhecidos, e tu me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. No meio do sofrimento, ele se volta para Deus e diz, eu sei que é o Senhor que está fazendo isso comigo. Para um judeu ortodoxo, né? Eu quase queria dizer um judeu bíblico, mas seria quase que um anacronismo, né, para essa época aqui, que a Bíblia não estava completa ainda, ou pelo menos tinha uma parte dela. Mas para um judeu crente, né, vamos dizer assim, o Deus de Israel era o Deus que tinha governo sobre todas as coisas. Um judeu mesmo, ele não teria nenhum problema em dizer para Deus que o sofrimento dele vinha da parte do próprio Deus, como ele está dizendo aqui. Porque o Deus de Israel é o Deus que criou os céus e a terra, que governa sobre tudo e sobre todos, nada lhe escapa, a sua mão alcança toda a sua criação, e nada ocorre que não seja por sua vontade. Ele sabe disso, por isso ele se volta para Deus e diz, eu sei que é o Senhor que está fazendo isso comigo. Como essa passagem é importante, queridos, numa época aqui no nosso país, onde determinadas teologias, elas nos roubam do conforto, parece estranho, né? Do conforto de saber que é Deus que faz isso conosco. Porque que conforto há saber que é o diabo ou a ação humana somente? Porque aí não temos o que fazer. Mas se é Deus, Ele é o Deus da nossa salvação. É assim que o Salmo começa. Então, mesmo sabendo que é Deus que faz isso, ele recorre a Deus. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Então, por isso que ele recorre a Deus, mesmo sabendo que esse sofrimento vem da parte de Deus. Se você não entende isso, se nós não entendemos isso, nós vamos cair naquela teologia de dizer, eu não aceito o sofrimento, eu rejeito isso, eu declaro que isso não vai entrar na minha vida, eu rejeito agora todo esse tipo de coisa. O apóstolo Paulo começou a pensar assim também quando veio o espinho na carne. Vou falar disso amanhã à noite. 3 vezes sai, declara, amarro, não vem. E Deus disse, não vai embora coisa nenhuma. Então, o fato de que nós sabemos que Deus está por detrás de tudo que nos toca, na verdade, em vez de ser um motivo para nos abater ou nos fazer afastar dele, na verdade, nos faz recorrer a ele, porque se é ele que faz isso, se é ele que nos faz entrar nisso, é ele que também nos faz sair. E se ele nos coloca aí, é porque ele tem um propósito também. E ele então está dizendo a Deus, eu sei que é o Senhor que fez tudo isso comigo. Ele não consegue, vocês notam aqui, ele não consegue discernir a razão pela qual Deus está fazendo isso. Em nenhum momento no Salmo está dizendo isso. Claramente não parece ter sido pecado, porque alguns dos salmos penitenciais, eles começam dizendo, ou no meio do salmo, há uma declaração clara do autor, ou Davi ou outro, de que ele tem consciência de que as suas iniquidades são a causa daquilo que ele está passando, mas não é o caso desse homem aqui. Ao contrário, veja como é que ele argumenta agora, na terceira parte do Salmo. Veja agora como é que, na quarta parte do Salmo, como ele argumenta com Deus, e o argumento dele mostra que ele tem pelo menos consciência de que ele está sofrendo, não porque ele tivesse cometido um pecado específico. Não é dito aqui no Salmo por quê ele está sofrendo. Mas mesmo assim, veja o que ele faz. Do verso 10 até o verso 12... ele argumenta com Deus mais ou menos assim. O que é que o Senhor vai ganhar se eu morrer? Se continuar assim, o que é que o Senhor ganha? Veja só, verso 10. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Se eu morrer, Deus, mortos não veem os teus prodígios. Eu serei uma testemunha a menos no mundo de que o Senhor faz prodígios. Se eu morrer, porque os mortos não veem os teus prodígios. É claro, ele está se referindo à morte do lado de cá. E de fato, se você morrer, humanamente falando, não estou falando o que é que vem depois da morte. Se você morrer, você vai ser menos uma testemunha dos prodígios de Deus aqui nesse mundo. É como se ele dissesse para Deus, pensa bem o que o Senhor vai fazer comigo, porque se eu morrer, o Senhor vai perder uma testemunha no mundo de que o Senhor faz prodígios. Não é o que ele está dizendo. O Senhor vai mostrar aos mortos os prodígios? Ou, na mesma linha de argumentação, os finados se levantarão para te louvar, que era o que ele fazia no templo? Mas se eu estiver morto, ninguém nunca viu um coral se levantar no dia de finados lá no cemitério, As tumbas se abrem, os finados saem e começam a cantar aleluia de Handel. Ninguém nunca viu isso acontecer. Os finados não se levantam para louvar a Deus, é isso que ele está dizendo. Mais uma vez, ele está falando isso do lado de cá, Quando pensamos do lado de lá, eles estão lá louvando a Deus, mas ele está falando aqui no mundo, o testemunho de Deus aqui no mundo. Eu serei uma pessoa a menos no coral, Deus. O coral vai ficar menor se eu morrer. Ele está argumentando com Deus. Ele está mais ou menos dizendo a Deus, eu estou no limite, se for mais um pouco para frente, o Senhor vai perder uma testemunha, o Senhor vai perder um pregador, o Senhor vai perder um membro do coral. Verso 11, pregador aqui no verso 11. Será referida a tua bondade na sepultura. Tu és um Deus bom, eu sei que tu és um Deus bom. E eu falo da tua bondade. Apesar de tudo que eu estou passando, eu digo que o Senhor é bom, mesmo que o Senhor não me escuta. Mas se eu morrer, eu não vou mais poder dizer isso para as pessoas. Elas vão ficar sem uma testemunha da tua bondade. E ele continua, Verso 11. A tua fidelidade será referida nos abismos. 12. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Se o Senhor me manda para a terra do esquecimento, que é a cova, o cemitério, onde as pessoas de fato são esquecidas com o passar dos anos, Senhor, quem vai anunciar as tuas maravilhas? Quem vai cantar os teus louvores? Quem vai referir a tua bondade? Ele está
argumentando com Deus, no meio do sofrimento, gente. Está argumentando com Deus. Não está se lamentando, não está. Ele está pensando até na glória de Deus. Quando a gente está sofrendo, o primeiro argumento quando o sofrimento bate à nossa porta, que nós chegamos diante de Deus, é um argumento que gira em torno do que a gente está passando. Deus está doendo, não aguento. Mais um pouco eu estouro, é verdade que ele está dizendo isso aqui no começo, mas agora o argumento sobe um nível, ele começa a dizer a Deus, Deus, o que está em jogo é a tua glória. O que está em jogo é a tua glória. Se você fosse argumentar com Deus assim, Deus, se eu morrer, o Senhor vai perder um adorador. O que é que Deus ia fazer? Não faz diferença nenhuma, pode morrer. Entende? Você teria esse argumento com Deus? Ou você tem esse argumento com Deus na hora do sofrimento? Na hora da dor e da perspectiva da morte até, sua ou de alguém. Então esse homem argumenta com Deus, e aí, a última parte, ele repete toda essa argumentação mais uma vez. Verso 13. Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro. Veja como parece com o verso 1. E antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Apesar de tudo isso, de o Senhor ter me colocado nessa situação, de o Senhor não me ouvir, não querer inclinar o seu ouvido, não tenho resposta do Senhor, eu sofro desde moço, o Senhor apartou de mim os meus amigos, o Senhor me jogou nessa cova, mas de manhã, cedinho, quando o Senhor abrir a sua caixa de e-mail, está lá, mensagem de Emã, título, Help. É a primeira que o Senhor vai ler, todo dia, de manhã cedinho. A minha oração sobe a Ti. Quanto mais esse homem sofre, mais ele ora. Não é? Mais ele ora. Quanto mais ele sofre, mais ele ora. Verso 14. Outra vez, veja como agora parece mais uma vez com o Salmo 2, não é? Ele está quase que repetindo. A consciência da ausência de Deus, nesse sentido. Porque rejeita, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. É isso que dói. É Deus ocultar o rosto dele, porque se nós tivéssemos a consciência, a sensação de que Deus está olhando para nós, no meio do nosso sofrimento, da dor, da angústia, da contrariedade, da catástrofe, da calamidade não prevista, se nós tivéssemos sempre essa consciência de que Ele está olhando para mim, nós passaríamos por estas coisas aparentemente muito melhor. Mas o pior é que às vezes nós entramos no vale da sombra da morte e aquela expressão, Tu estás comigo, não parece verdade. A gente não sente isso. Como ele está dizendo aqui, por que o Senhor está ocultando o rosto de mim? Por que o Teu rosto não brilha sobre mim? A ausência aparente de Deus na hora do sofrimento é o que angustiava esse homem acima de tudo. Ele sofria, insistia, batia na porta de Deus, orava de manhã, de tarde, de noite, cedinho ele começava, dia e noite, e só tinha silêncio da parte de Deus. Aí, outra vez, verso 15, ele repete, faz uma descrição do seu sofrimento. Ando aflito e prestes a expirar, desde moço, sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Não sei direito o que fazer, porque eu sinto como que não somente o Senhor, o seu rosto já não está olhando para mim favoravelmente, mas é como se o Senhor tivesse de fato me abandonado, porque eu me sinto desorientado. Está escrito que lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho, mas tem hora que a gente está como esse homem aqui, completamente desorientado. Não sei o que fazer, Senhor. Só me resta uma coisa, bater a Tua porta. Por sobre mim, verso 16, passaram as Tuas iras e Teus terrores deram cabo de mim, eles me rodeiam como água de contínuo e a um tempo me circundam. Aqui a figura usada dessa vez é de um homem que está morrendo afogado, né?
Quando a pessoa está morrendo afogada, imagino, né? Deve ser horrível aquela sensação de que você está sendo sepultado debaixo da água, circundado. Água em cima, água embaixo, água por todos os lados. E aqui ele diz que ele está se afogando no oceano da ira de Deus. A tua ira me circunda. É assim que eu estou me sentindo, Deus. E finalmente no verso 18. Para longe de mim, afastaste amigo e companheiro. Não tem nenhum ombro para chorar. Não tem nenhum amigo com quem conversar. Ninguém para compartilhar. Ninguém? Não. Verso 18. Os meus conhecidos são, só as trevas lhe fazem companhia. A escuridão. Não tem luz no fim do túnel nesse salmo. Não tem luz no fim do túnel. O que esse salmo nos ensina? Por que ele está aqui? Eu quero acreditar que, eu não creio que isso aqui foi um incidente na vida de Emã. Se eu disse Naamã no meio do caminho é porque eu estou cansado, tá, gente? Mas é Emã, tá bom. Eu não creio que foi um incidente isolado na vida dele, mas eu creio que é uma expressão do que era a vida dele. Ele tinha momentos assim. Há pessoas na história da igreja que nós lemos, a biografia delas, há um livro de John Piper, publicado, se não me engano, pela Fiel, O Sorriso Oculto de Deus, é esse o título? Desculpa, não é pela Fiel, não. É pela Vida Nova, eu acho. Em que o Piper, se não me engano, ele toma 3 exemplos de pessoas da história da igreja que sofreram assim. E tem especialmente um poeta inglês, e que sofria, o caso dele era depressão mesmo. A vida toda não sabia o que era alívio, com várias tentativas de suicídio, pensando em suicídio. A vida toda, um homem de Deus chegou a escrever alguns dos hinos que nós cantamos. A vida toda, sem conhecer muitos momentos de paz e tranquilidade na sua alma, mas só trevas e angústias. Tem irmãos em Cristo, gente que é crente de verdade e sofre esse tanto, pessoal. Às vezes mais, às vezes menos, por um período mais curto, por um período maior. Mas tem. Por isso que esse salmo está aqui. E ele nos ensina algumas coisas que eu queria trazer como lição para nós. A primeira delas é que o fato de que você é crente não quer dizer que você vai ser sempre feliz, alegre, contente, seguro e tranquilo aqui nesse mundo. Porque aqui você tem um homem de Deus que experimenta a profundeza da dor e da angústia e a expressa de uma maneira tão clara. Você não está isento disso. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, é claro, por causa da teologia da prosperidade. E segundo, porque se você estiver consciente disso, quando bater na sua porta, você não vai ser tão apanhado de surpresa. E se você tem, pela graça de Deus, o privilégio de estar vivendo um momento de paz e tranquilidade, louve a Deus diariamente por isso e lembre-se que Ele não tem nenhum compromisso de fazer com que esse momento de paz e de tranquilidade dure sua vida toda. Que amanhã isso pode mudar. E eu estou dizendo isso porque as pessoas que têm expectativas erradas a respeito do Evangelho, quando essas expectativas em termos de melhora financeira, tranquilidade, felicidade, paz e alegria não se concretizam, elas abandonam a Deus. Elas viram as costas para Deus e para o Evangelho e vão embora. Então, por isso que esse salmo está aqui, para dizer a você que Deus nunca prometeu que você sempre seria feliz a vida toda. E que o sofrimento pode fazer parte integrante, e geralmente faz, da vida dos filhos de Deus. Da vida dos filhos de Deus. Segunda coisa que eu acho que esse salmo está aqui para nos ensinar, é que não tem nada melhor para aprender a orar do que o sofrimento. Não é claro? Quanto mais esse homem sofre, mais ele ora, mais ele se apega a Deus, mais ele busca a Deus, mais ele redobra os argumentos, mais ele refina a sua argumentação. O que é que o senhor vai ganhar com isso? Esse homem se tornou um homem de oração através do sofrimento. Nós
às vezes, quer dizer, eu não vou dizer às vezes, eu estou falando para crentes, nós sempre queremos crescer e ser mais como o Senhor Jesus, queremos progredir na vida cristã, mas poucas vezes nós estamos dispostos a pagar o preço para isso, porque escutar sermão é bom, ler livro é bom, escutar sermões também é muito bom, conversar com os irmãos é bom, mas o que ensina a gente mesmo é a escola da vida. É Deus, na sua providência, nos colocando em determinadas circunstâncias para mostrar o que há no nosso coração, para tirar de nós o que há de pior e nos mostrar o caminho. E nos fazer mais crentes. É só na prática que nós vamos aprender. E uma das coisas que a gente aprende é orar. Porque quando vai bem, fala sério, quando está tudo bem, você ora pouco, não ora? Está tudo maravilhoso, é aquela oraçãozinha de manhã assim, obrigado pela noite, gostoso, obrigado pela comida e tal. Mas quando começa a vir o sofrimento, aí de repente você sente mais vontade de orar, não é verdade? Então Deus sabe disso. Então, esse salmo nos mostra a escola, que a melhor escola da oração, de fato, é o sofrimento aqui nesse mundo. Esse salmo também nos mostra, em terceiro lugar, que Deus nem sempre responde às orações imediatamente, nem sempre Ele nos alivia a dor e o sofrimento, e nem sempre quando Ele vem nos responder, Ele o faz de uma maneira que nós queremos. O silêncio de Deus é uma realidade, e Deus usa o seu silêncio de maneira didática, para nos trazer mais para perto dele, como o filho que fala, mamãe, silêncio, mamãe, não é? Ele fica falando até que a mãe responda. Então, Deus usa esse tempo que ele demora para responder, e às vezes a não resposta, como resposta. E de maneira didática, para nos ensinar que nós devemos amar a Deus e nos apegar a Deus, como Jó disse, ainda que ele me mate. Não foi isso que Jó disse? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Há mais uma coisa que esse salmo nos mostra. É que, para mim, há uma semelhança aqui. Eu não quero ler no Antigo Testamento que o Novo não me autoriza. Mas eu não consigo deixar de ver aqui uma semelhança do sofrimento do Senhor Jesus. Na cruz, homem de dores, é assim que Isaías o descreve, desde o seu nascimento, já perseguido pelo rei que queria matá-lo. Uma vida de sofrimento, de rejeição, de perseguição, de incompreensão, finalmente traído, abandonado, surrado, cuspido, esbofeteado, torturado, pendurado numa cruz, depois de morto, abandonado lá o cadáver. Foi preciso Nicodemos, depois de ter nascido de novo, ir lá para tirá-lo da cruz, não é? Tirá-lo da cruz. Ficou sob o poder da morte. Na cruz ele gritou algo parecido com o que a Emã está fazendo aqui. Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor oculta o seu rosto de mim? Esse salmo está aqui para nos lembrar que o nosso Salvador, mais do que qualquer outra pessoa, sabe o que é isso aqui. Ele passou, é homem de dores, de sofrimento, e Ele fez isso por você e por mim, para que quando a dor chegar à sua porta, quando o sofrimento chegar na sua porta, você não reclame de Deus, não fique ressentido com Deus, não fique amargurado com Deus, para que você não desista, para que você se apegue mais e mais a Ele. Porque nós somos discípulos do crucificado. Nós somos discípulos do homem de dores. E nós precisamos aprender a sofrer. Porque você sabe que essa é a diferença entre nós e o mundo. Porque o que acontece no mundo acontece conosco. Quando cai um avião, morre crente e descrente. Quando o navio afunda em alto mar, o crente afunda com o descrente do mesmo jeito. Quando passa uma onda, quando vem uma onda de alguma epidemia, o crente pega a doença também. Quando tem um problema financeiro no país, que a economia é atingida, o crente perde o emprego como o descrente perde. Qual é a diferença, então, entre o crente e o descrente, entre o justo e o injusto?
A mesma coisa acontece com ambos. A diferença é como eles reagem. Como é que eles se comportam no meio de todas estas coisas. E aqui está o exemplo para nós, entre tantos outros da Bíblia, de alguém que se apegou a Deus, porque amava Deus, é o Deus da sua salvação. Para onde ele iria? A não ser para Deus. Ainda que Deus não respondesse, ainda que Deus não escutasse, ainda que não tinha luz no final do túnel, pelo menos não nesse salmo. Não tinha luz. Ainda assim, ele se apega a Deus. Como está você nessa noite? Eu não sei quantos de vocês estão passando por algum tipo de aflição, angústia ou sofrimento nessa noite. Mas eu queria que você refletisse no que está dito aqui. E mais do que isso, que você refletisse sobre o fato de que Deus parece não estar respondendo você, que Ele parece ausente, que o rosto dele não brilha sobre você. E eu quero lhe dizer que isso pode demorar. Isso pode acontecer mesmo. E demorar muito tempo. E Deus faz isso para que esse mesmo efeito aconteça. Para que você se apegue a Ele, para que você o busque, para que você clame, para que você argumente com Ele. E para que você diga, como o início do Salmo, Tu és o Deus da minha salvação. Para onde eu vou? Eu só posso me apegar a Ti. Que Deus nos ajude a sofrer bem aqui nesse mundo. Porque o mundo olha para nós. Eles olham para nós. A sofrer bem, da maneira correta. Porque isso vai fazer toda a diferença. Vamos orar? Ajuda-nos, ó Deus, no meio da dor e do sofrimento. Perdão pelas irritações, perdão pelas reclamações, perdão pela perda da paciência, das palavras duras de ira, das decisões erradas. Perdão pela falta de oração, ó Deus. Nos ajuda a saber sofrer, a suportar a dor, a suportar o Teu silêncio, ó Deus, Te buscando cada vez mais. Que Tua palavra, lida e exposta nessa noite, fale aos nossos corações, em nome de Jesus.